Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Sou o diácono Manuel Fernandes Picanço, professor da Escola Bíblica Dominical de Jovens e Adultos. Quero desejar boas-vindas a todos vocês que estão aí assistindo neste momento mais uma lição preciosa da Bíblia Sagrada, né? Você que está aí no seu sofá, no seu quarto, na sua sala, que sabe até na cozinha aí tomando seu café ou almoçando, merendando, não sei que hora você vai assistir esta lição, mas você é bem-vindo para, junto com a sua família, sua esposa, seus filhos, estudarmos mais uma preciosa lição neste dia. Quero mandar o meu olá na paz do Senhor para o nosso pastor presidente da Igreja Assembleia Tradicional de Manacapuru, Estado do Amazonas, pastor reverendo Gessereno da Silva e sua digníssima esposa, irmã Maria da Conceição Ribeiro. Extensivo esse alô na paz do Senhor a todos os nossos pastores também do Conselho Pastoral e suas famílias, bem como a todos os professores da Escola Dominical, superintendentes, alunos, secretários, aos demais pastores da nossa cidade, do nosso estado, Amazonas e por todo o Brasil afora. Todos são bem-vindos para juntos darmos mais uma lição importantíssima para a nossa vida espiritual. Este domingo, segundo domingo de dezembro, comemoramos o dia da Bíblia, né? Muito bom você ter a palavra de Deus na sua casa e estudá-la, refletir sobre a palavra do Senhor. De todo o Brasil se comemora o dia da Bíblia. E aqui também em Manacapuru não é diferente, né? Mas, muito bem, voltando aqui à nossa lição, nós estamos dando a lição fragilidade humana e a soberania divina, né? E o sofrimento e restauração de Jó, é a lição de número 11, né, do quarto trimestre de 2020. Ainda restam 2 lições fora esta, e que o assunto da nossa lição de hoje fala sobre a teologia de Eliú e o sofrimento, o sofrimento e uma correção divina. Antes, porém, vamos orar ao Senhor para que Deus nos abençoe todos vocês. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que você está dando a mim e ao amigo que está nos assistindo aí no seu lar, na sua casa. Papai, abençoa esta família, abençoa, Senhor, cada aluno, cada professor, cada colega, professor, cada amigo. Meu Deus, ilumina nossa mente, nosso coração, que possamos absorver o melhor e aplicar, Senhor, a Tua palavra no nosso coração para não pecarmos contra o Senhor. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Muito bem, meus amigos. Então, o texto áureo da nossa lição se encontra lá em Jó, capítulo 36, versículo 15, que diz: ao aflito livra da sua aflição, e na opressão se revela aos seus ouvidos. A verdade prática, o sofrimento não deve ser visto apenas sob o aspecto punitivo, mas principalmente educativo. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Jó, capítulo 32, versículos de 1 a 4, depois o capítulo 33, versículos de 1 a 4, depois o capítulo 34, versículos de 1 a 6, e o capítulo 36, versículos de 1 a 5. Se faz necessário, nós fazemos a leitura, porque é dela que nós estamos estudando, meu amigo, minha amiga. Se você não está com a sua Bíblia aí, ou mesmo estando, mas você pega o seu caderno de anotação, o seu lápis, sua caneta, e vá anotando as referências para que, na outra oportunidade, você possa estudar com mais calma. Amém? Muito bem. Então, vamos fazer a leitura desta lição, leitura bíblica. Diz: então aqueles 3 homens cessaram de responder a Jó, porque era justo aos seus próprios olhos. E acendeu-se a ira de Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, da família de Rão. Contra Jó se acendeu a sua ira, porque se justificava a si mesmo mais do que a Deus. Também a sua ira se acendeu contra os seus 3 amigos, porque, não achando o que responder, todavia condenavam a Jó. Eliú, porém, esperou para falar a Jó, porquanto tinha mais idade do que ele. Assim, na verdade, ó Jó, ouve as minhas razões e dá ouvidos a todas as minhas palavras.
Eis que já abri a minha boca, já falou a minha língua debaixo do meu paladar. As minhas razões sairão da sinceridade do meu coração e a pura ciência dos meus lábios. O Espírito de Deus me fez e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Respondeu mais Eliú e disse: ouvi, vós, sábios, as minhas razões, e vós, instruídos, inclinai os vossos ouvidos para mim. Porque o ouvido prova as palavras como o paladar prova a comida. O que é direito escolhamos para nós, e conheçamos entre nós o que é bom. Porque Jó disse: sou justo, e Deus tirou o meu direito. Apesar do meu direito, sou considerado mentiroso. A minha ferida é incurável, embora eu esteja sem transgressão. Respondeu ainda Eliú e disse: espera-me um pouco, e mostrar-te-ei que ainda há razões a favor de Deus. Desde longe retirei a minha opinião, e ao meu Criador contribuirei a justiça. Porque, na verdade, as minhas palavras não serão falsas. Contigo está um que é sincero na sua opinião. Eis que Deus é muito grande e, contudo, a ninguém despreza. Grande é em força de coração. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus. O objetivo, meu irmão, minha irmã, da nossa lição é mostrar que o sofrimento pode ser usado por Deus com fim pedagógico. Este é o objetivo geral. Os 3 objetivos específicos desta lição. Primeiro, explicitar que Deus, como soberano, pode se revelar e falar por meio do sofrimento. Segundo, destacar que a soberania de Deus não se sobrepõe ao seu amor. E o terceiro objetivo específico, afirmar que Deus não tem prazer no sofrimento, mas pode usar as adversidades para nos educar. Então, esse é o objetivo que nós pretendemos alcançar no final da nossa lição. Bom, a nossa lição, a introdução dela, diz que veremos a teologia de Eliú exposta em 4 grandes discursos teológicos, né? Que está lá no capítulo 32 até o capítulo 37. Depois você vai poder acompanhar isso melhor. Esse discurso contrapõe ao que Jó e seus amigos proferiram. Para Eliú, os amigos de Jó falharam na exposição de suas ideias ao patriarca. Este, por outro lado, se equivocar ao apresentar o seu conceito de Deus para fundamentar a sua defesa. Assim, mostraremos que Eliú revela um Deus soberano que age segundo o seu conselho e não está obrigado a dar respostas ao homem, além de não haver qualquer injustiça em suas ações, pois, segundo o jovem amigo de Ló, o sofrimento é uma ação pedagógica de Deus para corrigir o homem. Então, nós vamos discorrer na nossa lição sobre o que nós acabamos de falar a você, meu amigo, minha amiga que está aí nos assistindo. Vamos lá. A lição 11, ela está dividida em 3 tópicos. Primeiro tópico, o sofrimento como uma forma de revelar Deus. O segundo subtópico, o sofrimento como meio de revelar a justiça e a soberania de Deus. E o terceiro subtópico, o sofrimento como um instrumento pedagógico de Deus. Muito bem. Tópico número 1, como eu falei, o sofrimento como uma forma de revelar Deus está subdividido em 3 subtópicos. Primeiro, Deus é soberano. Não se discute, Deus é soberano. Segundo, o orgulho do homem priva-o de ouvir Deus. E o terceiro subtópico, o mistério da redenção. Muito bem. Vamos agora para o primeiro tópico. Deus é soberano. Você encontra no capítulo 33, os versículos 14 e 15 da nossa lição.
O que diz? Nesse primeiro discurso, Eliú, ele destaca a queixa de Jó, né? Porque Deus não lhe respondeu. Então, ele vai já batendo já em Jó, dizendo que você está se queixando demais e Deus não lhe responde, né? Para o jovem amigo do patriarca, este não leva em conta a majestade divina que distingue o Criador de suas criaturas. Nesse sentido, Jó havia ignorado que Deus é infinitamente maior do que o homem e não precisa explicá-lo acerca de suas ações nem de seu silêncio. Isso é verdade. Deus é soberano, Deus é maior, foi Ele que nos criou, então Ele não tem que dar satisfação dos seus atos, das suas ações, porque tudo que Deus fez é perfeito. Amém? Muito bem. Vamos para o segundo subtópico. O orgulho do homem priva-o de ouvir Deus. Né? Todavia, mesmo sendo um ser transcendente, né, Deus não deixa de se revelar ao homem quando julga necessário. Por isso, Eliú não aceita o argumento de Jó sobre o silêncio de Deus, pois ele fala ao homem de várias maneiras, incluindo sonhos e visões. Você pode acompanhar isso lá no capítulo 33, versículos 14 e 15, né? Que Deus é soberano e que, segundo Eliú, ele não aceita o argumento de Jó sobre o silêncio de Deus. Porque Deus, na verdade, meus irmãos, você sabe muito bem, que no silêncio dele, ele está trabalhando em nosso favor. Às vezes nós fazemos uma oração pedindo que Deus nos ajude, que nos dê um trabalho, e demora, não chega a resposta, e nós ficamos aflitos, tribulados, etc. e tal. Mas Deus está trabalhando da sua forma, no seu agir, no seu silêncio. Nós temos que saber esperar na hora certa. Então, de acordo com Eliú, o problema não é o silêncio do Altíssimo, mas o orgulho humano que não lhe permite escutá-lo. Então, Eliú falou para Jó: Jó, você não está sendo ouvido por Deus porque você é orgulhoso. Você é um ser humano orgulhoso. Então, Deus não vai te ouvir. Né? Na verdade, Jó não era orgulhoso. Jó era um homem reto, temente a Deus, justo, né? Mas Eliú levou já esse argumento para Jó, que não deixa também nós não podemos ser orgulhosos, né? De maneira nenhuma. Temos que ser humilde e manso. O terceiro subtópico, o mistério da redenção. Muito bem. Além de sonhos e visões, que Deus se comunica, né, conosco, com a pessoa também, Eliú também destaca que Deus usa a enfermidade como um dos canais de comunicação entre Deus e o homem. Você pode conferir depois na sua Bíblia aí, no mesmo capítulo 33, e os versículos 19 a 22, né? Que também da enfermidade, Deus se comunica. Entretanto, tudo isso que Eliú estava falando sobre Jó não condizia com Jó. Por quê? Porque você sabe, você que já estudou a primeira lição, a 2, a 3, hoje nós estamos na número 11, Jó sofreu todos esses problemas, essas tribulações, porque o nosso adversário, o inimigo de nossas almas, foi lá acusar, né? O acusador, e pediu que Deus o tocasse nele, né? Satanás. Quer dizer, e os amigos achavam que ele estava em pecado, e Eliú também não deixa de ter esse pensamento contra Jó. Mas Jó não tinha nada disso aí. Mas ele não conhece, nós, os seres humanos, não olhamos como Deus olha para nós, né? Nós olhamos para a aparência, Deus olha para o coração. E os amigos de Jó olhavam para a aparência, para o que estava acontecendo em Jó. Muito bem. Então, dizer o que ele deve fazer e também interceder em favor da saúde do patriarca, né? Dessa forma, esse mensageiro anuncia o que é justo e bom a fim de recuperar o estado de justiça que Jó desfrutava antes da sua enfermidade. As funções que são atribuídas a esse mensageiro mediador fazem com que os intérpretes bíblicos, né, vejam esse ser celeste, uma referência ao anjo do Senhor, uma teofania do Senhor Jesus Cristo. Porque hoje nós temos um mediador. Hoje nós temos alguém que intercede por mim e que intercede por você diante de Deus Pai. No Antigo Testamento, né, lá
quem intercedia eram os sacerdotes, né? Faziam aquele sacrifício, entravam no Santo dos Santos para oferecer sacrifícios em favor, né, em prol dos pecados que as pessoas tinham cometido. Mas hoje nós não temos mais esse tipo de comportamento, né? Por quê? Porque o nosso mediador, quem é Jesus Cristo, ele veio a este mundo e morreu por mim e morreu por você. Então, ele é o nosso mediador. Qualquer coisa que a gente tenha, qualquer problema, qualquer dificuldade, nós procuramos a Jesus, né? Procuramos Deus Pai através de quem? De Jesus Cristo, que é o nosso advogado, que é o nosso Senhor e Salvador. Então, ele é o nosso mediador. E ele estava falando que teria que ter um mediador, teria que ter alguém para ajudá-lo, né? Seria um anjo, seria alguém, e aponta para Jesus Cristo. Olha, Gênesis capítulo 2, versículo 11 diz: mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Então, um anjo, alguém falando, vindo dos céus, do trono da graça de Deus. Amém? Graças a Deus. Então, não há dúvida de que esse mediador é a mesma testemunha celestial que Jó pedia que ele defendesse a sua causa, né? E o Redentor que o justificasse depois de sua morte. Então, o livro de Jó já apontava para a redenção de Cristo Jesus na cruz do Calvário. É aquilo que eu falei em algumas lições passadas. Todo o Antigo Testamento, você que é estudante, você que estuda a Bíblia, você sabe que tudo indicava para Jesus Cristo, Filho de Deus, que na sua plenitude viria para morrer em meu lugar e em seu lugar. Amém? Graças a Deus. Veja Jó 19, o capítulo, versículo 25, que diz: pois eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Eu sei, você também deve saber com certeza que o nosso Redentor vive. Quem é nosso Redentor? Jesus Cristo. E que um dia ele vai vir buscar a sua igreja. Amém? Que coisa maravilhosa, né? Muito bem. Nesse sentido, conforme podemos atestar no livro, o ministério desse mensageiro é um ato decorrente inteiramente da graça de Deus em favor de Jó para mediar sua causa e resgatá-lo. Quer dizer, nós, com nossos próprios esforços, não temos condição nenhuma, entendeu, de chegarmos diante de Deus. Por quê? Porque nós somos pecadores, nós somos falhos. Mas tem alguém que chega, que é o mediador, que veio lá dos céus e que voltou para lá, mas que um dia vai voltar. Quem é? Jesus. Amém? Então, esse é o nosso mediador e é isso que Jó também estava tentando falar para eles, que ele, no fim de tudo, ele iria ter o seu Redentor. Como ele falou, eu sei que o meu Redentor vive, e de fato vive mesmo, que é Jesus Cristo. Graças a Deus. Vamos agora para o segundo subtópico. O sofrimento como mediador, o sofrimento como meio de revelar a justiça e a soberania de Deus. Também este tópico está dividido em 3 subtópicos. Primeiro, a justiça de Deus demonstrada. Segundo, o caráter justo de Deus. E terceiro subtópico, a defesa da soberania de Deus. Vamos lá para o primeiro subtópico, a justiça de Deus demonstrada. Quando defende a justiça de Deus, Eliú faz coro com seus amigos na acusação contra Jó. Em sua perspectiva, os argumentos de Jó não passavam de insolência, né? Como pode o Todo-Poderoso agir com injustiça, né? Conforme Jó deixou subentender? Deus jamais age justamente, pois isso contraria a sua própria natureza. Você confere em Jó, capítulo 34, versículos 10 e 12. É aquilo que eu falei. O problema nosso, do ser humano, meu amigo, minha amiga, é que nós olhamos para a aparência, né? A gente vê um problema ali, a gente já vai logo sentenciando. Primeiro que nem juiz nós somos, né? Nós não podemos julgar as causas das pessoas, né?
nem as pessoas que estão envolvidas naquela situação, né? Então, os amigos de Jó olhavam para Jó daquela forma, porque diziam, você está em pecado, tem alguma coisa oculta que você fez e que você fica insultando a Deus, dizendo que você não pecou, porque de fato Jó não pecou. Jó estava certo no seu argumento, né? Jó estava certo no seu argumento, mas ele não entendiam isso aí. E por outro lado, se você for observar, em certas questões, esses 4 amigos de Jó, por serem seres humanos, tinham razão de falar dessa forma, porque também não conhecem, né? Eles não conheciam e não olham para o coração, porque também eram humanos, né? Mas ficavam acusando, falando que Jó estava insultando a Deus e que agia e que Deus não é injusto. E realmente Deus não é injusto. Deus não pratica injustiça com ninguém. Mas no caso de Jó, não foi injustiça aí, foi uma questão de um diálogo que houve, como eu falei no início do livro, você já sabe disso aí. Amém? Muito bem. O segundo subtópico, o caráter justo de Deus. Veja, para não haver dúvida, ele passa a descrever o caráter justo de Deus. Ele fala, primeiro, ele age com justiça quando retribui ao homem o que ele merece. Né? Deus é justo. Sabe a lei da semeadura? Você sabe, né? Aquilo que o homem planta, ele colhe. Né? Segundo, Deus não precisa prestar conta de seus atos a ninguém, visto que não recebeu autoridade de nenhum outro ser criado. Verdade. Deus não precisa prestar conta de seus atos, porque Deus é poderoso, Deus é soberano. Amém? Terceiro, como provedor da vida humana, ele tem todo o poder de manter ou não a humanidade. Quem criou a humanidade foi Deus. Quem pode manter a humanidade é Deus. Tudo que Deus criou permanece, né? Porque ele tem poder, ele é soberano, ele é poderoso, ele é onipotente. Amém? Terceiro caráter justo de Deus, digo quarto, o Todo-Poderoso não faz acepção de pessoas, quer sejam reis, nobres ou pobres. É verdade, Deus não faz acepção de pessoas, como os homens, como eles estavam fazendo, né? Eles estavam acusando Jó de comportamento, né, que ofendia a santidade de Deus. E Jó não fez nada disso. Mas o que está falando aqui, nesse caso, o caráter justo de Deus. O Todo-Poderoso não faz acepção de pessoas, quer seja reis, nobres, ou para Deus não existe a diferença. A rainha da Inglaterra, o presidente dos Estados Unidos, ou o mendigo, a pessoa, todos têm o mesmo nível para Deus, todos têm uma alma, um espírito que vão prestar conta, tanto faz ser imperador, tanto faz ser presidente da república, tanto faz ser um senador, né? Todos vão prestar conta. Amém? Muito bem. Um outro caráter justo de Deus. Deus é onisciente e, como tal, conhece os passos e as intenções de todos os homens sem precisar inquiri-los em nenhum juízo. É verdade, Deus é onisciente, Ele sabe de tudo o que está acontecendo, o que está se passando lá dentro do palácio, do presidente, do rei, da rainha, do imperador, do governador, do prefeito. Ele sabe de tudo o que está acontecendo lá no Igarapé, lá no interior. Deus sabe de tudo o que está acontecendo, porque Ele é onisciente, né? Ele conhece as intenções de todos os homens, sem precisar fazer juízo. Não é bom servir a esse Deus? Amém. Sexto, Ele é justo para punir os maus, né? Deus é justo e quem plantou coisa ruim, pratica o mal, vai colher mais cedo ou mais tarde. Se não aqui, mas na eternidade, né, no julgamento final, irá receber a sua sentença justa, não vai ser nada injusto. Terceiro subtópico, a defesa da soberania de Deus. Ele agora vai falar da soberania do Senhor. Atente para a seguinte pergunta: será que Deus deve recompensá-lo segundo o que você quer ou não quer? Né? Deus deve te recompensar?
né? Segundo o que você quer ou o que você não quer. Eliú encerra o capítulo mostrando a Jó que Deus, em sua soberania e livre vontade, não tem a obrigação de agir segundo o querer do homem. Sendo soberano, ele não está sujeito a qualquer julgamento humano. Deus é superior, foi Deus que nos criou. Então, ele faz tudo de acordo com o seu conhecimento, com a sua vontade, com a sua justiça. Amém? Ele não tem interesse nem A nem B. O interesse, a vontade que Deus quer, é que toda alma se salve, que nenhuma se perca, que todos tenham o pleno conhecimento da verdade, que todos ouçam o Evangelho de Jesus Cristo. É isso que o Papai do Céu quer. Amém? Graças a Deus. É preciso destacar duas coisas sobre a fala de Eliú. Primeiro, ele, assim como seus amigos, erra por partir do princípio de que Jó havia cometido pecado. É aquilo que eu falei. Não conhece, nós não conhecemos mesmo, né? E vamos começar a julgar. Foi o que aconteceu com os três amigos, mas ele agora também julgando a Jó, achando que ele tinha alguma coisa contra Deus, praticado uma ação pecaminosa, né? Em segundo lugar, Eliú exalta apenas a justiça de Deus e nada diz acerca de sua misericórdia. Deus é justo sim, mas Deus também é misericordioso. Eliú apresentou apenas Deus como justiça, mas não apresentou a Deus como misericordioso, como amoroso. E nós temos que apresentar para a humanidade, para o meu vizinho, para a minha vizinha, para o meu professor, para o meu amigo, para a minha amiga, que Deus, além de ser justo, mas também Ele é misericordioso, Ele é amoroso. Amém? E Eliú não apresentou isso, né? Não falou isso para Jó. Para ele, o Altíssimo havia posto sua justiça soberana acima do seu amor, né? Eliú apresentou isso, a justiça está acima, né? Precisa ler mais a Bíblia, Eliú precisava ler mais a Bíblia, a palavra de Deus, né? O que é um erro crasso, grave, né? Deus, sem dúvida alguma, é justo sim, mas grandiosamente amoroso e misericordioso. Amém? A palavra do Senhor fala que a causa de nós não sermos consumidos todos os dias é porque a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã, porque senão nós já tínhamos sido consumidos por causa do nosso pecado, né? Então, Deus é justo sim, mas Deus é misericordioso, Deus é amoroso. E faltou Eliú apresentar isso para Jó. Jó, ele é amoroso, ele tem alguma coisa para contigo. Jó, ele é misericordioso, ele tem alguma coisa para contigo. Vamos esperar o tempo de Deus. Amém? Graças a Deus. Vamos agora para o terceiro tópico e último da lição, né? O sofrimento como um instrumento pedagógico de Deus. Esse tópico está dividido apenas em dois subtópicos. Primeiro, o caráter pedagógico do sofrimento, que você pode ler lá em Jó, capítulo 36, versículos 6 a 15. E o segundo subtópico, adorando a Deus na tormenta. Não é fácil não, adorar a Deus na tormenta, né? Adorar a Deus, temos que adorar. Não importa se eu estou com saúde ou não, mas às vezes a pessoa está doente, fraca, cabisbaixa, perdeu o emprego, de repente o casamento acabou, a esposa foi embora, o esposo foi embora, com filhos e tal, e eu tenho que ter força para adorar o meu Deus, não importa as dificuldades desta vida, porque Deus vive. Eu repito o que disse o patriarca de Uso: eu sei que o meu Redentor vive e Deus é o nosso Pai, meu irmão, minha irmã, e Ele não vai soltar a nossa mão, Ele vai nos guardar, vai nos proteger e vai nos dar a solução na hora certa. Amém? Graças a Deus. Então, vamos lá para o primeiro subtópico, o caráter pedagógico do sofrimento. Há uma diferença entre o pensamento teológico de Eliú e o de seus amigos, né? Elifaz, Bildade e Zofar. Qual é a diferença?
acreditavam que o sofrimento de Jó era por causa de um pecado cometido por ele e sua recusa em reconhecê-lo, né? Os três amigos, Eliú tinha esse pensamento, que os três amigos pensavam, né? Você pecou, né? Você, por isso está sofrendo, você cometeu alguma coisa e você se recusa a reconhecê-lo que você pecou. Já o pensamento de Eliú crê também dessa forma, mas vai além. O que ele falaria? Embora compreenda que durante sua provação Jó se comportou de forma pecaminosa, Eliú introduz a ideia de que o sofrimento tem um caráter pedagógico, né, de educar a Jó, de conduzir a Jó. Vamos já ver isso aí. O caráter pedagógico do sofrimento está na capacidade de nos fazer refletir e voltar para Deus. Dessa forma, os justos aprendem com o sofrimento. Então, o Eliú pensava dessa maneira: você está em pecado, como meus três amigos falaram para você, você não reconhece, como eles falaram isso, você não quer reconhecer o seu pecado, mas também esse teu pecado, esse teu sofrimento é porque Deus está te corrigindo, né? Você fez o que não devia, blasfemou contra a santidade de Deus e por isso agora tem um caráter de te corrigir, de te conduzir, que na verdade não era isso. Eu repito, vocês já estudamos algumas lições anteriores, ainda restam mais duas, e que não foi nada disso, né? Jó, repito, não pecou, Deus deu testemunho de Jó, dizendo que ele era reto, justo e temente ao Senhor, temente a Ele. Glória a Deus. Adorando a Deus na tormenta. No capítulo 36, o versículo 26, Eliú afirma que Deus é grande e nós o não compreendemos, né? Para ilustrar o argumento da grandeza de Deus, ele faz uma uma explanação sobre a ação de Deus nas estações do ano, né? Ele fala do outono, inverno, primavera e verão, né? Dessa grandeza do Senhor. O argumento de Eliú tem por objetivo demonstrar a grandeza de Deus sobre a criação e como esse fato deve fazer com que Jó reconheça o como grande e o louve como tal. Jó não tinha dúvida disso aí. Jó sabia que o Todo-Poderoso era grande, era onipotente, é onisciente, é onipresente, né? Eles confundiam, eles tentavam enquadrar Jó de uma tal forma para que Jó pedisse perdão pelo seu pecado cometido por estar daquela maneira, perdeu tudo e a sua vida estava muito difícil, né? Doente, enfermo, cheio de feridas, etc. e tal. Mas Jó também sabia que ele não tinha feito nada disso. Então ele tentou mostrar para Jó que Deus é grande, e Jó sabe que Deus é grande, sabia, né? Então não tinha por que estar com esse argumento. Era uma forma de querer acusar, tentar deixar Jó cabisbaixo, quando na verdade Jó sempre falou do seu Redentor, de Deus. Amém? Muito bem. Então veja Jó 36, no capítulo 36, versículo 24, 25 e 26, que diz: lembra-te engrandecer a sua obra, de que tem cantado os homens. Todos os homens a veem de longe e contemplam o homem. Todos os homens a veem de longe a contemplam o homem. Eis que Deus é grande e nós não conhecemos, e o número de seus anos não se pode esquadrinhar. É verdade, Deus é grande, suas obras são imensuráveis, né? Você olha para os céus, você olha para o sol, para a lua, né? a vegetação, os oceanos, os mares que Deus criou, porque Deus é soberano, porque Deus é um Deus grandioso, poderoso, não é verdade? Então nós temos que adorar a Deus, né? Porque Deus é isso aí, mas acima de tudo Deus nos ama. Deus nos ama, né? E se eu erro, se você erra, claro, nós temos que pedir perdão a Deus pelaquela falha, por aquele pecado que nós cometemos, porque
Deus é santo, santo, santo. E nós precisamos também pedir perdão para nos santificar e buscar mais a presença de Deus e ter relacionamento, convivência com Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Graças a Deus. A fala de Eliú, querido aluno que está aí nos assistindo, põe em destaque o argumento contraditório de Jó, né? Que por um lado magnificava a majestade de Deus, mas por outro murmurava contra ele. Nesse aspecto, ele acerta em mostrar que a adoração e a murmuração não podem existir, coexistir ao mesmo tempo. São atitudes excludentes dele. Nós não podemos murmurar, né? Nós não podemos ficar batendo de frente. Eu posso até discutir, abrir um diálogo com a minha esposa, a discussão com um irmão meu, mas com Deus nós não podemos, porque Deus é santo e Deus não está errado. Se alguém está errado, sou eu, porque eu cometi algum erro, pratiquei um ato que não é justificável e que Deus não aceita, né? Então, murmurar jamais. Então, Jó não poderia estar murmurando, estar falando, né? Mas, repito, o Jó sofreu muito, né? Porque, se nós formos lembrar, perdeu todas as suas propriedades, todos os seus bens, né? Depois a sua família, seus filhos, em um só dia, morreu os 7 homens e as 3 mulheres, num só dia. Depois vem a sua mulher e o acusa, né? E pede para ele deixar a Deus. Depois ele fica todo enfermo, cheio de feridas, vai para o pó, para a cinza. Quer dizer, um homem como nós, pecadores, num estado desse, a gente se descontrola, porque você perdeu tudo que tinha. Ainda vem 4 amigos, em vez de te ajudar, dar uma fala de conforto, né? Fica te julgando, falando que está em pecado. Quando você não está, você acaba às vezes falando o que não devia falar, né? Por isso nós temos que ter muita calma e esperar no Senhor. Amém? Graças a Deus. O Senhor conduzia Jó através das mais difíceis e imagináveis provas. Você veja aí, eu acabei de falar ainda agora. A fim de que ele viesse a tornar-se um instrumento ainda mais valioso e útil para o seu reino. Quão maravilhosa é essa pedagogia do sofrimento. Se incrédulos, ensina-nos a crer. Se intempestivos, disciplina-nos a um amor paciente e temperante. Se indiferente, leva-nos a chorar com os que choram e a alegrar-se com os que se alegram, né? Sim, Deus educava Jó por intermédio do sofrimento e o mesmo está ele fazendo nesse instante comigo ou com você, com qualquer outro, né? Se você está sofrendo algum problema, nada de, como diz na linguagem aí popular, chutar a barraca. Não, ainda mais nós que temos Deus na nossa vida, que temos o Senhor Jesus como nosso Senhor, né? Nosso Salvador, como Deus nosso Pai. Então, nós temos que se apegar ainda mais a Deus e entregar a nossa vida nas mãos, porque Deus sabe, meu amigo, minha amiga, querido aluno, o que é melhor para mim e o que é melhor para você. Talvez eu pense, não, aquilo é bom para mim e aquilo não é, quando é o contrário. Então, nós temos que confiar em Deus. Confiar em Deus. Agora, eu repito, se eu estiver em pecado, eu tenho que pedir perdão, né? Eu tenho que pedir perdão, confessar meus pecados diante de Deus e falar o que está acontecendo, pedir o seu perdão, pedir a sua misericórdia. Amém? Para que eu possa ver uma vida justa, sóbria, diante de Papai do Céu e da sociedade. Então, por isto, não se desespere. Este é o modo pelo qual o Senhor educa os seus filhos, né? Às vezes a pessoa está sofrendo, nós temos que perguntar, por que eu estou sofrendo? Eu não tenho que julgar, por que o irmão está sofrendo? Não, eu tenho que clamar a Deus, Senhor, tem misericórdia. Por quê? Porque Deus é misericordioso. Amém? E Ele vai nos ouvir, porque nós somos falhos, mas Deus nos ama. Amém? Glória a Deus. Nós estamos chegando, irmão, ao final, querido aluno, querida aluna, da nossa lição, né? Lição muito preciosa
desta semana, né? Nós vimos nessa lição 3 aspectos da teologia de Eliú, não foi? Primeiramente, jovem amigo defende o direito de Deus de ficar em silêncio, né? Deus tem o seu direito. Não é que ele tenha, mas porque Deus é Deus, então ele usa esse argumento, né? Deus tem o seu direito de ficar em silêncio, não é você ficar questionando, por que o Senhor não me responde, por que eu estou sofrendo? Deus sabe de tudo, meu irmão, minha irmã. Mesmo quando achamos que ele deve falar, né? Acredita que Jó não consegue escutar a Deus devido ao seu orgulho, né? Repito, acredita que Jó não consegue escutar a Deus devido ao seu orgulho. Quer dizer, entretanto, o equívoco de Eliú, querido aluno, está no fato de associar o sofrimento de Jó ao pecado. É isso aí que os 4 erraram. Infelizmente, eles não conheciam a Jó, né, a fundo, mas bem que poderiam conhecer, né, porque eram amigos já de muitos anos, de muito tempo, mas é aquela coisa, o ser humano é aquilo que está na Bíblia, a palavra de Deus é verdadeira e Deus, ela é fiel. O que diz? Que nós olhamos para a aparência. Eu posso conhecer um homem há 10, 20, 30, 40, 50 anos, mas eu não conheço o pensamento dele, os desígnios do seu coração. E se ele praticar algum ato, talvez eu venha julgar, quando não devia julgar, eu venha julgar como ele errou, você pecou. E Deus não olha assim. Era o que acontecia com Jó e com os 4 amigos de Jó. Todavia, ele se equivoca, né? Fica equivocado em colocar essa soberania acima do seu amor, né, Jó? Pois, primeiramente, Deus é amor e, finalmente, ele vê no sofrimento um papel pedagógico, né? Então, Eliú olhava para a soberania de Deus, né, como de fato é, mas esquecia o amor que Deus tinha, que Deus tem pela humanidade, que Deus tem por todos nós, pela sua misericórdia que Ele tem por mim e tem por você. Amém? Glória a Deus. Então, uma lição maravilhosa, espero que você tenha aprendido alguma coisa na manhã, neste dia, nesta semana, ou quando você for assistir aí à noite, não sei, convide seu esposo, se não estava aí com você, sua esposa, seus filhos, para assistir essa aula, é muito importante, e demos várias referências para você depois ler e refletir com a sua família. Amém? Graças a Deus, nós vamos orar encerrando mais esta aula. Vamos lá. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, por essa maravilhosa lição que o Senhor nos deu. Abençoa, meu Senhor, este lar, esta família que assistiram, os que ainda vão assistir também, papai. Muito obrigado, Senhor. Dirige nossos passos, nosso caminhar, nosso viver, meu Deus. Fica conosco, esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Meu amigo, até a próxima lição, se Deus assim o quiser. Amém e graças a Deus, na paz do Senhor.